Bernardo Franco, técnico do Brusque, boa noite, Cláudio Santos aqui da Rádio Cidade, que teve aí a oportunidade de lhe entrevistar na sua chegada aqui a Brusque. Eu só gostaria, Bernardo, de que você me dissesse o quanto já tem do seu dedo, da sua maneira de trabalho nesse terceiro jogo praticamente aí que você está à frente do Brusque. O que os jogadores já te responderam daquilo que vocês conseguiram trabalhar e pôr em prática hoje nesta magnífica vitória de 3-1 jogando fora contra o Botafogo? Bom, primeiro parabenizar os atletas, eles são os verdadeiros protagonistas, né? Então, mais um grande jogo que eles conseguiram aí traduzir em vitória. Eu acho que desde a minha chegada, né, no jogo do Maringá, por ser um jogo diferente, né, até pelo modelo de jogo do Maringá e o tempo que tem de trabalho, mas a gente já viu algumas nuances estratégicas que nos trouxeram a vitória, né, mérito também dos atletas que entenderam isso rapidamente. Infelizmente no jogo do Retrô, né, a gente não conseguiu traduzir o volume que tivemos em gols, né, porque isso também nos traria a vitória. A gente teve aí muito perto aí de poder, no mínimo, ter empatado o jogo, né? Então foram lances muito pontuais que nos afastaram da vitória. E hoje aqui a gente conseguiu, mudando o sistema, né? Encaixando melhor as características para esse confronto, traduzir aquilo que a gente queria ofensivamente. Então criamos, né? Conseguimos uma virada, então isso mostra a força do grupo. É um grupo que é muito comprometido, trabalha muito a semana para poder viver esses momentos, né? E conseguiram ter força mental para virar o jogo ainda no primeiro tempo, segurar o resultado quando foi necessário e matar o jogo na reta final. Bom, eu quero perguntar sobre a estreia do Olávio. Como é que você analisa? É claro que uma estreia com vitória por 3-1 e ele teve uma participação no segundo gol, né? Quando ele dividiu aquela bola com o goleiro, mas assim, no geral, ele vinha jogando, enfim, mas já entra direto numa fogueira, num jogo importante, num jogo problemático contra uma equipe que vinha em ascensão. Como é que você analisa essa estreia, a reestreia do Olávio? Bom, o Olávio foi um jogador que já, né, passou por aqui, já conhece muito bem a cidade, o clube, né? Alguns atletas já jogaram juntos, isso facilitou muito a adaptação dele, por isso a gente não teve dúvidas em colocá-lo hoje em campo. Né? Ele nos entrega uma característica diferente do Veras, né, por exemplo, então é importante ter jogadores assim no elenco que nos dá opção, né? E acredito que a tendência é ele conseguir evoluir ainda mais dentro das nossas ideias de jogo, né? A gente também vai conseguindo aproveitar mais as características dele e naturalmente também ele vai ganhando mais ritmo e condição física, né? E a gente está muito bem servido ali, tanto com ele como com o Veras e com o Luizão. Estou muito satisfeito com os três. Agora, Bernardo, dá para tentar imaginar, por exemplo, que o que a gente viu de algumas situações do ataque no jogo de hoje vai ser o caminho a ser seguido para os próximos jogos, Itabaiana, Anápolis, porque hoje a gente viu um ataque mais articulado, o Olávio com aquela função de pivô, aquela função para segurar o jogo. Hoje, por exemplo, a diferença também do jogo do Retrô, hoje você tinha 3 jogadores importantes do teu setor defensivo que não jogaram contra o Retrô. É mais ou menos esse o caminho, a linha de pensamento para a sequência do campeonato? Acho que a gente precisa ir criando estabilidade na equipe, né? Dando sequência no trabalho, né? Entendendo aqueles jogadores que combinam, né? A cada jogo também, não podemos esquecer da parte estratégica, mas a gente já viu mais fluidez aí dentro da nossa ideia de jogo, a gente já tem conseguido aumentar o repertório da equipe em construção para chegar em zonas de finalização, né? Ou zonas de assistência com mais chances, né? Como eu falei, no jogo do Retrô a gente já percebeu isso, mas infelizmente a gente jogou contra um adversário que se fechou e a gente também desperdiçou as nossas chances, porque poderíamos ter tido um resultado melhor naquela partida. Então, acho que é passo a passo, é continuar essa crescente, criando repertório, né, e entendendo aqueles jogadores que estão no melhor momento para poder nos ajudar. Hoje, por exemplo, você teve de volta e não teve aqui contra o Retrô o Jean Paul, o Alex Juan, o Mangabeira e o Biel no segundo tempo. Fez uma diferença enorme, até porque eram jogadores que vinham atuando. E você também tem o Alex Paulino, teve o Clinton, tem também o Adrianinho, que fez a sua estreia. Você começa a montar a sua equipe para tentar, Bernardo, fazer aquilo que você diz, fazer com que o adversário sinta o campo sintético, o Brusque não deixando o adversário se adaptar para depois vir para cima, o Brusque não conseguindo sair do 0-0 no início do jogo? Bom, são jogadores experientes, importantes, assim como os demais, né? Então, a gente fica muito feliz de poder tê-los conosco, porque eles nos dão mais alternativas e opções, né? E acredito que
a gente vai conseguindo também aumentar a confiança dos atletas dentro daquilo que a gente propõe. A gente já conversou internamente também das dificuldades que a gente tem em jogar no nosso campo, mas a gente tem muitas soluções também e podemos tirar mais proveito disso. Então, enquanto o Retrô, infelizmente, a gente não conseguiu, né, imprimir o ritmo que nós gostaríamos, depois ficou mais difícil, mas acredito que agora, com mais tempo de adaptação, de treino, né, a gente vai conseguir fazer um grande jogo em casa. O Bernardo, pode-se dizer que esse time que iniciou o jogo é o seu time para iniciar o próximo jogo no dia 4 de agosto aqui em Brusque, ou ainda você pode ter alternativas ali no meio para jogar ao lado do Mangabeira? Por exemplo, hoje você entrou o Biel e também o Alex Raulino, né? É possível dizer que um desses dois pode ser o titular já de início de jogo na próxima partida? Bom, é importante também ressaltar o trabalho do departamento médico, né, que conseguiu colocar o Biel em condições para nos ajudar hoje. Então, o Biel vinha de um tempo, 2 jogos aí já sem participar, né, com algumas limitações para treinamento, né, e conseguiu estar conosco, nos ajudou, foi importante, né. Vamos ver como é que ele vai se representar, todo o elenco, né. Infelizmente, a gente não pode contar também com a presença do Robinho hoje aqui, que também é um jogador que nos dá outras possibilidades, né. Então a gente também precisa ver como o adversário vai jogar, né? Quais são os jogadores que vão estar mais aptos, mas acredito que a gente vai tentar dar continuidade em muitas coisas que deram certo, né? E fazer uma outra ajuste pontual, também ver aquele jogador que vai fazer uma boa semana de trabalho, mas feliz em poder tê-los todos conosco, ter um elenco forte que nos dá essa possibilidade. Ô Bernardo, aproveitando já que quem nos ajudou nessa coletiva ou nessa entrevista que estamos fazendo contigo sobre o jogo, o Pedro, e é claro que vai partir da SAF a decisão, mas o torcedor, a imprensa e obviamente a SAF e a comissão técnica quer a permanência do Jean Paul pela importância dele no grupo e aquilo que ele faz. Como é que está a situação dele para o próximo jogo, já que nós estaremos virando de julho para agosto e termina o contrato dele? O que você pode dizer com relação a isso? Bom, desde a minha chegada eu frisei que o importante, antes da gente trazer jogadores, era buscar a manutenção daqueles que aqui estão, né? Que já estão adaptados, que, né, já conhecem o clube, né? E ele é um caso desses, né? Então a gente já tem algumas tratativas, algumas conversas, né, que estão em andamento. Então nos próximos dias isso deve se definir, né? E espero que tudo dê certo, que a gente possa contar com ele aqui, né? Porque é um jogador que tem nos ajudado muito. Te agradecer, Bernardo, a sua participação aqui na Rádio Cidade. E o torcedor é especial, por quê? Porque venceu fora, acabou perdendo aqui, agora ganha fora. O torcedor ficou meio discreto com relação ao jogo do Augusto Bauer. Você precisa chamar o torcedor para ajudar o Brusque e para fazer a sua estreia também aqui no próximo jogo, na próxima segunda-feira. Sem dúvida, a gente quer que o torcedor compareça, que ele nos apoie, que ele nos incentive, até porque se a gente conseguir criar uma atmosfera ali, vai ser difícil segurar a nossa equipe, né? Com muita humildade, com muito trabalho, mas a gente sabe da força que a torcida pode trazer para nós, e essa é a nossa ideia desde o início, né? Então, quero que no próximo jogo em casa a gente possa, né, no feriado, ter a presença de mais torcedores aí para nos apoiar, né? E que a gente consiga, né, trazer uma vitória dentro da nossa casa e dar continuidade nesse trabalho e realmente criar uma atmosfera aí e uma conexão forte com a nossa torcida. Obrigado aí ao Bernardo, obrigado ao Pedro. Obrigado, Bernardo. Grande abraço, boa viagem para vocês aí. Obrigado. Um abraço a todos, até mais.